Olá, muito bom dia a você conectado conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim especial. Vamos tratar um pouquinho agora sobre os bioinsumos e mais do que isso, contar o que tem de novidade, o que tem de diferente nesse universo, um mercado que vem crescendo a passos largos aqui no Brasil, mas é preciso entender que não existe uma receita de bolo, é preciso entender que é preciso ter tecnologia, novidade, inovação sendo aplicada aí na sua lavoura para que realmente os resultados apareçam. Para conversar sobre isso aqui com a gente, nosso convidado é o César Kierchin, ele é diretor comercial da Biosfera, uma empresa que está focada aí na construção de biosoluções inovadoras. É isso, César? Seja bem-vindo, muito bom dia para você, meu amigo. Bom dia, Alex, bom dia a todos, muito obrigado pela oportunidade. A gente tá falando de inovação em relação aí às novas, a essa nova tendência, né, que é a questão dos bioinsumos. Como é que a Biosfera traz essa inovação para o produtor? O que ela tem de novidade em relação ao que já existe no mercado, César? Alex, na verdade, a Biosfera quer realmente construir biosoluções inovadoras, né, para o agro. Infelizmente, o nosso mercado, nesse momento, ainda está muito preso a determinado micro-organismo da moda, né? Então, ao Bacillus subtilis, ao Bacillus amiloliquefaciens, ao Azospirillum, e a Biosfera, né, ao longo do seu trabalho de pesquisa, dos seus profissionais, que tem uma larga experiência, nós fomos entendendo que as associações entre micro-organismos têm um potencial muito superior à ação apenas de um micro-organismo. Então, a Biosfera acredita no consórcio de micro-organismos como grande impulsionador de resultado e no desenvolvimento de ferramentas biológicas específicas para a cultura e para determinado ambiente. Isso fica muito claro ao longo dos trabalhos que nós conduzimos, que determinados micro-organismos não se prestam para uma determinada cultura, né? Ao passo que em uma outra cultura, esse micro-organismo expressa um resultado de promoção de crescimento fantástico. E é isso que a Biosfera vem fazendo, desenvolvendo consórcio de micro-organismos focados especificamente para uma cultura, onde com isso nós temos alcançado resultados de produtividade muito superiores ao uso isolado desses micro-organismos. Ô César, daqui a pouquinho a gente vai dar exemplos, né, concretos dessa combinação aí que você trouxe, mas antes eu queria entender um pouquinho do trabalho da Biosfera, enfim, da pesquisa que vem sendo desenvolvida, quanto tempo de pesquisa, onde vocês estão sediados, conta um pouquinho da história da empresa pra gente. A Biosfera é uma empresa muito jovem, nós iniciamos o projeto Biosfera em 2020, iniciamos a constituição da indústria aqui em Londrina, nós estamos sediados em Londrina, mas os profissionais que estão à frente da Biosfera têm uma longa experiência, tanto industrial, quanto de pesquisa, quanto comercial. Nós estamos há mais de 15 a 20 anos, né, entre os profissionais que hoje estão na liderança da Biosfera, atuando nesse mercado, com um intenso desenvolvimento de pesquisa que fizemos ao longo desses anos na nossa cadeia de trabalho, né? E isso nos permitiu acumular um know-how muito grande e entender essas diferenças que levaram ao desenvolvimento dos produtos na Biosfera. Produtos verdadeiramente desenvolvidos junto da pesquisa no campo e depois aprimorados a nível de indústria, onde que, na verdade, é um processo constante de melhoria dentro da indústria, nas formulações, que também são muito importantes, né? Na verdade, os produtos não são, as tecnologias, elas não são somente um micro-organismo, esse é um fator importante. Nós temos que ter um bom produto como formulação, mais o micro-organismo. E muito cedo, isso na década de, ainda dentro da primeira década desse novo século, a gente entendeu nos trabalhos de campo que os micro-organismos isolados apresentavam um bom desempenho, mas quando nós associamos o micro-organismo certo, nós alcançávamos um plus de rendimento de grãos.
E isso foi o que nos levou ao desenvolvimento de uma série de tecnologias que a gente vai estar falando hoje aqui. Muito bom. Hoje o portfólio da empresa está focado nos inoculantes, que você estava me contando, César. E dentro desses inoculantes é que vocês fazem esse trabalho aí de agregação, de consórcio, enfim, esse trabalho diferenciado, é isso? Sim. Nossa indústria está habilitada junto ao Ministério da Agricultura para a produção de inoculantes. Esse é o termo correto. Que, na verdade, esse termo quer dizer o seguinte, são produtos que contêm micro-organismos. Isso é uma definição geral, né? E nós temos várias linhas de produtos contendo micro-organismos fixadores de nitrogênio e micro-organismos promotores de crescimento, que atuam por diversas formas junto à planta. Que, ao final, tudo isso a gente chama de bactérias promotoras de crescimento, que desempenham o papel de, ao final, entregar um diferencial de rendimento, seja pelos fatores de mitigação de estresse, produção de substâncias antioxidantes, biofilmes e indução de resistência, entre outras ações que esses micro-organismos são capazes de fazer. Agora, para fazer essas combinações, vocês precisam ter espécies diferentes de agentes aí, cepas diferentes, enfim. É todo um trabalho de combinação mesmo de gêneros diferentes aí de agentes. É isso, César? Sim, nós temos um banco bastante grande, não só nosso, mas também das instituições brasileiras. Isso é um fator importante. O Brasil tem uma riqueza imensa. Nós recém estamos, né, talvez aí na pontinha, né, do que a gente tem de conhecimento. Os bancos hoje, instituições como a Embrapa, universidades no Brasil, têm uma riqueza fantástica de micro-organismos que nós podemos ainda explorar, desenvolver produtos comerciais. E nós o quê? Partimos de um conjunto de isolados bastante grandes, de gêneros, espécies diferentes e cepas diferentes, né, que seriam especificidades dentro das espécies, e começamos a avaliar isso, né? Vamos dizer um exemplo, nós vamos aproximando esse micro-organismo de uma determinada planta e observando que resposta ela nos dá, em termos de promoção de crescimento de sistema radicular, de parte aérea, de sanidade, e a partir dessas observações que iniciam sempre nas pequenas escalas, né? Agronomicamente a gente sempre vai estar falando de ensaios em casa de vegetação, depois nós vamos para ensaios em vasos, em campo e lavouras, né? Esse é o processo normal de triagem desses micro-organismos, né? E hoje nós apoiamos, inclusive, algumas instituições que têm grandes coleções e nós estamos buscando, junto com essas instituições, através de convênios e investimentos, desenvolver e encontrar esses micro-organismos fantásticos. Porque uma coisa importante, Alex, nós vivemos uma agricultura subtropical e tropical no Brasil, né? Pegando de sul, né? E estamos praticamente já na região equatorial também com agricultura. E não adianta, a região temperada, a região desenvolvida do mundo agrícola não vai criar soluções para nós. Nós precisamos, no Brasil, criar as soluções, porque nós temos uma diversidade fantástica. Não precisamos ir buscar um micro-organismo fora. Nós certamente temos aqui uma espécie, um gênero, que é muito mais eficiente. O que nós precisamos fazer é fazer pesquisa para encontrá-lo. E aí, desenvolver produtos comerciais e levar até o produtor, com um custo bastante competitivo. Esse é o detalhe. Nós temos hoje capacidade industrial no Brasil para isso. E você estava me dizendo que a diferença você adiciona ou faz combinações que vão agregar valor aí e resultado no final das contas, né, César? Na prática, isso significa maior produtividade para o produtor também? Sim, exatamente, Alex. Esse ano é um ano extremamente difícil, né? Que nós estamos enfrentando uma dificuldade no campo, né? Com o fenômeno El Niño, um estresse hídrico, estresse térmico em todas as regiões do Brasil. As áreas que receberam esse ano um manejo biológico estratégico é visível. Nós temos diferenças de até 30% de diferencial de produtividade em áreas que estão sob manejo biológico estratégico. Né? Por quê? Porque essa ferramenta permite que a gente melhore a biofertilidade do solo, né? Conseguindo que a planta utilize melhor os nutrientes, esses micro-organismos solubilizam e entregam esse nutriente para a planta,
facilitando o processo de absorção e solubilização dos nutrientes, fixa o nitrogênio, a exemplo que falamos da cultura da soja. Uma coisa importantíssima, o Brasil jamais seria o maior player mundial na cultura se não fosse a fixação biológica, em que nós somos exemplo para o mundo. Então o Brasil é exemplo para o mundo e faz isso com uma agricultura limpa, utilizando o nitrogênio que está no ar. 78,3% do nitrogênio está no ar atmosférico. E esses micro-organismos que estão no inoculante são capazes de pegar esse nitrogênio, que nós, seres superiores, né, seres humanos e as plantas, não são capazes. E nós conseguimos, através dessas plantas associadas à cultura, entregar esse nutriente, que é o constituinte principal da proteína do farelo de soja. Muito bom. Você citou aí o manejo biológico estratégico, o biomanejo estratégico, César. Vamos contar um pouquinho mais do que é isso? É um diferencial de vocês aí da biosfera, né? O que faz parte, o que compõe esse biomanejo estratégico? Em primeiro lugar, Alex, compõe, a ideia principal como a biosfera dispõe de uma gama muito grande de ferramentas, né, de tecnologias, diferente de outras empresas, o nosso foco é utilizar as melhores ferramentas para a condição específica do produtor. Então tem produtor que não está necessitando determinada ferramenta, porque ele não tem problema que essa ferramenta resolve. Então, hoje o foco da nossa equipe, que está distribuída em todo o Brasil, é interagir com esse produtor, conhecer a lavoura desse produtor, conhecer a realidade dele, principalmente as condições edafoclimáticas, né? Isso é muito claro, quer dizer, solo da propriedade, textura, palhada, né? Para dar um exemplo, cultivares, situação de irrigação, de fertilidade, tudo isso entra nesse cômputo de acompanhamento para a gente fazer a tomada de decisão junto ao produtor. Né? Quais são os seus reais problemas, o que ele precisa cuidar, quais são as ferramentas biológicas que ele precisa se preocupar. Né? Esse é o nosso objetivo, e isso é o biomanejo estratégico. E passar também uma ideia para o produtor de visão cíclica, que determinados problemas da cultura da soja, eu entrego eles para o milho, né? E sucessivo. Se determinado problema aqui, por exemplo, uma macrofomina, que hoje está se multiplicando na soja nesse ano, essa macrofomina vai se multiplicar no milho. E nós vamos intensificar o problema com macrofomina na cultura da soja do próximo verão, que nós vamos semear lá em setembro. Então, entender essa visão, como que nós atuamos para que eu não crie um problema ainda maior para a minha próxima cultura de verão. Quer dizer, Isso resume-se dentro do biomanejo estratégico, junto com o produtor e com a nossa estrutura técnica, com análise de solo, um conjunto não só de fertilidade, mas a parte biológica desse solo, entendendo essa situação, se ele faz planta de cobertura, se ele usa milho com braquiária. Então, um produtor que utiliza milho com braquiária, por exemplo, ele vai ter uma condição de palhada muito melhor para receber a cultura da soja subsequente. E, consequentemente, a exemplo disso, ele também vai oferecer um ambiente muito superior para a sobrevivência dos micro-organismos. Porque, incrível que pareça, Alex, os micro-organismos, assim como nós, gostam de sombra e água fresca. Né? Então, bem. Olha a importância disso. Nós jamais vamos ter um biomanejo estratégico excelente se nós não pensarmos em criar ambiente para o micro-organismo. Então, nós temos que pensar em criar ambiente adequado, anti-estressante para a cultura e também para os micro-organismos. Consequentemente, o micro-organismo vai ter uma eficiência muito maior. Ô César, eu estou entendendo aí dessa sua fala, então, que a gente tem, através do que vocês oferecem para o produtor, um atendimento personalizado, porque vocês vão identificar o que aquela propriedade precisa e vocês trabalham o sistema de produção, não é uma safra após a outra, integrando uma safra com a outra, criando um ambiente microbiológico ali eficiente e se propagando ali ao longo dos anos, então. Sim, essa é a ideia, né? Um solo biologicamente fértil, né? Construir com o produtor a fertilidade biológica, a biofertilidade, porque muitas vezes o nosso cliente está com um perfil de solo fantástico, que ele vem investindo,
ele tem níveis de fósforo excelente, potássio, os nutrientes estão excelentes, ele já faz sistema de semeadura direta, ele utiliza aplicação em suco, ele utiliza uma série de tecnologias que não podem ser vistas de forma isolada. E às vezes ele não está conseguindo produzir tudo que aquele sistema quimicamente poderia entregar para ele, porque está pecando em outros aspectos, por exemplo, bioativação desse sistema na parte microbiológica, que é a ideia da biofertilidade, né, do bioequilíbrio. Então, equilibrar essa população de micro-organismos promotores de crescimento para maximizar. Por exemplo, se nós conseguirmos aumentar em 30% o sistema radicular e nós conseguimos fazer isso com os promotores, imagina num ano de estresse hídrico, nós temos uma planta que consegue, Alex, ter 30% mais de massa radicular. Isso certamente vai expressar 10, 15% de ganho de produtividade sobre a área que não tem tratamento biológico. Que coisa. Eficiência e levando isso à produtividade, maior produtividade também, então. Exatamente isso. Muito bem. E com um custo bastante baixo, né? Uma tecnologia com um custo bastante econômico, se nós pensamos ela como uma visão sistêmica, porque o benefício não é para apenas a cultura atual, ele vai se projetando ano a ano para as culturas subsequentes e ciclos subsequentes. Então o produtor acaba, ao longo de um período, melhorando a fertilidade biológica e equilibrando o seu ambiente para receber N culturas. Sejam elas soja, o milho safrinha, as plantas de cobertura. Essa é a ideia. Boa. Ou culturas forrageiras, por exemplo. Né? Muito bem. César, a gente está tendo bastante participação aqui no nosso chat do YouTube. Aliás, pessoal que está conectado no YouTube pode mandar perguntas aqui para a gente. Não se esqueçam aí de deixar o seu like, não se esqueçam de fazer a inscrição aqui no canal. Mas deixa eu dar o meu bom dia aqui para Maria Freitas, para Patrícia Bonfim, Aline Machado, Luiz Felipe Rodrigues. O Luiz Felipe está dizendo aqui, avante ao BME, o Biomanejo Estratégico, é isso aí, Luiz. O Netinho Alves, Thiago Sturner, Aline Gomes, o Sandro Marcantes, enfim, Luiz Fernando Pinheiro, João Saque, Amâncio, Wesley Rodrigues, Eduardo de Souza. O Wesley está fazendo, inclusive, um elogio aqui para você, que você entende bem do assunto aí. A Fabiana, o Joatan Klamer, eu acho que é isso. Mas tem pergunta, vamos responder as perguntas aqui que estão chegando. A Aline Machado quer saber qual a estratégia para implantar o biomanejo numa propriedade, César. A implantação do biomanejo, ela só exige que o produtor interaja com os profissionais que têm realmente um conhecimento biológico, né? Venham com essa visão sistêmica, né? Porque é natureza, né? O que nós estamos fazendo, Alex, é simplesmente pegar o que já está na natureza, trazer esses micro-organismos, estudá-lo, encontrar aqueles que são mais eficientes e colocá-los dentro desse sistema, em uma carga bacteriana adequada, associados com uma cultura em que esse micro-organismo tem uma capacidade de desempenhar uma melhor resposta. Lembrando sempre que as demais ações que hoje estão preconizadas para um agro saudável e sustentável são importantes. Os micro-organismos, volto a dizer, também gostam de palhada, eles adoram palhada. Então, a visão que nós temos, por quê? Porque a palhada protege, ameniza as oscilações de temperaturas superficiais, os micro-organismos não vão se manter junto ao sistema radicular da planta se essa planta estiver sob estresse térmico, por exemplo, né? Então, é muito importante criar um ambiente que seja bom para a planta e que seja bom para os micro-organismos. Dessa forma, eles vão se proliferar ainda mais junto dessa risosfera, né? Propiciando a produção de uma infinidade de compostos que vão, ao final, fazer com que essa cultura apresente um desempenho de rendimento muito superior àquela área que não recebe o biomanejo estratégico. E é simples, produtores e técnicos com conhecimento, entendendo e interagindo na condição real do produtor.
né? Não tem receita de bolo, não dá para fazer receita de bolo, né? Isso é muito importante. Né? Então, vamos fugir dos micro-organismos da moda, né? Agora a moda é o fulano, agora a moda é o ciclano. Não, vamos entender o que nós precisamos no Planalto Sul brasileiro, com solos com altos teores de argila, com plantio direto de mais de 30 anos a 50 anos. É uma realidade totalmente distinta da que a gente tem em outras regiões do Brasil, com condições hidrofiloclimáticas muito limitantes. Inclusive, a dosagem que nós precisamos, ou carga bacteriana, numa condição de matéria orgânica mais alta no Planalto Sul brasileiro, solos mais argilosos, com uma estabilidade térmica e hídrica muito maior, a dosagem dos produtos é muito distinta de uma realidade onde eu tenho 1,2 de matéria orgânica, ou menos. Muito bem. E as perguntas continuam chegando. Tem aqui o Jefferson do Lucas dos Passos. Ele diz o seguinte, César: tanto se fala de diferentes inovações tecnológicas de bacilos e fungos, mas para a cultura da soja, por exemplo, tem uma ferramenta biológica mais importante a ser usada? Muito boa pergunta, Alex. Na verdade, o que é importante? A gente fazer bem feito aquilo que já está consagrado, principalmente no cenário atual, em que nós temos preços da cultura, principalmente no caso da cultura da soja, bastante deprimidos. Fazermos o que é mais econômico e mais eficiente. Então, em termos de cultura da soja, a primeira coisa muito importante: fazer bem feito a inoculação com Bradyrhizobia. Bradyrhizobia a gente não precisa poupar, tá? Podemos usar cargas maciças de Bradyrhizobia, não tem problema, não faz mal, certo? Então essa é a base. Primeira coisa, o fixador de nitrogênio. Por quê? Porque se nós pensarmos aí nesse ano difícil, que a gente está falando aí de rendimentos mais para 3 mil quilos de soja, né, ou 50 sacos aí, mesmo nessa situação, a gente vai estar falando de uma demanda de nitrogênio de mais de 240, 250 quilogramas só para poder fazer essas 3 toneladas de grão. Então, é o nutriente mais exigido pela cultura da soja e nós temos condições de atender essa demanda de mais de 250 quilos de N, não estou falando de nitrogênio, estou falando de nitrogênio mesmo, não de fertilizante nitrogenado, para atender essa cultura. O que a gente pode fazer que já foi consagrado nos trabalhos com a Embrapa? A associação do Bradyrhizobia com a Azospirillum, né? Bactéria Azospirillum brasilense, tecnologia nossa, brasileira, fantástica. Então, ainda nós usamos 25%, 30% de adoção dessa tecnologia. Nós passamos 50 anos utilizando somente os Bradyrhizobios, né? Na primeira década, agora 2010, 2012, nós iniciamos o uso da associação da bactéria de Azospirillum, que é uma bactéria promotora de crescimento e que trabalha junto com o Bradyrhizobia na cultura da soja, melhorando a atuação do Bradyrhizobia e promovendo o melhor enraizamento da cultura. A isso nós podemos ir agregando outros micro-organismos que também estão chegando. A exemplo da Pseudomonas fluorescens, que é uma bactéria que tem uma grande capacidade de complementar o trabalho de promoção do Azospirillum e os bacilos e as demais tecnologias. Mas lembrando que o mais importante é garantir o máximo de fixação biológica de nitrogênio com promoção. Então, não podemos esquecer disso. O mais básico tem que ser feito. E aí, as tecnologias de promoção, elas são complementares às dos fixadores de nitrogênio. Ô César, às vezes um produto que a gente usa para soja é diferente daquele que vai ser mais eficiente no milho, ou tem agentes em comum aí para as duas culturas? Enfim, o que o produtor tem que entender nesse sentido? Primeiro, Alex, para você ter uma ideia, nós estamos fazendo um trabalho com uma gama grande de isolados e um determinado micro-organismo, um Bacillus licheniformes, não se destacou, não ficou nem entre os 10 primeiros quando nós, vou usar uma linguagem simples, aproximamos ele da cultura da soja. Não apresentou um bom desempenho. Passado um tempo, nós levamos essa mesma estirpe ou essa mesma cepa e combinamos ela em inoculantes na cultura do milho. E para nossa surpresa, esse mesmo micro-organismo que tinha sido descartado no programa de seleção de ferramentas biológicas para a cultura da soja
teve um desempenho excelente para a cultura do milho, mostrando que esse micro-organismo ele tem uma especificidade com essa gramínea e com as gramíneas de um modo geral, né? E o que a biosfera fez? Pegou esse micro-organismo e encontrou um outro micro-organismo que é o Bacillus aryabhatae, né? Que tanto se fala sobre ele aí para mitigação dos fatores de estresse ou o Bacillus da seca, e combinamos ele e avaliamos e pesquisamos ele combinado ao Bacillus licheniformis. Essa dupla se deu tão bem que ela deu origem ao nosso produto chamado BioAction Pro, que é uma combinação desses dois bacilos para a cultura do milho, né? Então esse é um exemplo, um micro-organismo que não se prestou para manejo na cultura da soja, encontrou o seu lugar, encontrou a sua companheira na cultura do milho, né? E dos cereais de um modo geral com excelente desempenho. Muito bem. Aliás, César, esse vai ser um dos destaques, né, de vocês durante o Show Rural Copavel, que está para começar a semana que vem, né? Sim, dia 5 a 9 estaremos lá no Show Rural Copavel. Convido a todos para estarem conosco. O nosso stand fica junto do Mirante, lá na Copavel, então um lugar bem de destaque. Vamos estar lá apresentando, inclusive, um caderno de resultados, com resultados do Brasil inteiro compilados, pessoal, em condições reais do produtor. Além dos resultados de pesquisa que levaram ao registro dessa tecnologia junto ao Ministério da Agricultura, nós vamos estar apresentando aos nossos clientes e visitantes um conjunto de resultados que foram conduzidos em áreas comerciais de produtores do Brasil inteiro. Na média, nós conseguimos um ganho na combinação da tecnologia de BioAction Pro mais a tecnologia de BioStart, que une outros dois micro-organismos, que são a Azospirillum brasilense, estirpe ABV5 e ABV6. Diga-se de passagem, tecnologia desenvolvida pela Universidade Federal do Paraná e também pela Embrapa Soja aqui em Londrina, né? Hoje uma bactéria fantástica, o Brasil é um exemplo disso no mundo, e esse micro-organismo está combinado com uma estirpe ou uma cepa de Pseudomonas fluorescens, que vai estar no produto também, facilitando para o produtor. Então ele vai ter disponível 4 micro-organismos com ações diversas de promoção de crescimento para uso na safrinha. Para que vocês terem uma ideia, esse conjunto de resultados, nós chegamos numa média Brasil, um ganho de 7,4 sacas de milho por hectare a mais, onde essas duas tecnologias foram utilizadas pelos produtores a nível de Brasil. Muito bom. Aliás, o Notícias Agrícolas tem uma parceria com a Biosfera durante a Show Rural Copavel, de uma transmissão ao vivo, direto lá do stand deles, trazendo mais detalhes, com informações importantes sobre todo esse trabalho que a Biosfera vem desenvolvendo e principalmente sobre as novidades aí que estão sendo apresentadas e colocadas para o produtor rural. Vale a pena, a gente oportunamente vai divulgar aí horário e data direitinho para que você que não pode estar lá no Show Rural Copavel possa também participar dessa discussão que o César está trazendo e propondo aqui para a gente de mudar realmente o perfil de utilização aí dos agentes, né, que fazem parte do controle biológico. Principalmente porque, como o César disse, não dá para apostar só em modinha, coisas que estão aí na moda. É preciso entender o que esses agentes biológicos podem fazer e trazer de benefícios aí para sua propriedade, para sua lavoura. Ô César, tem mais perguntas aqui para você. O Joatan Klamer, eu acho que é isso. Nunca usei consórcios como solução. Como eles podem contribuir? O que a gente pode responder para ele? Bom, Joatan, na verdade, o que é importante? Não existe micro-organismo que consiga, por melhor que ele seja como promotor de crescimento, por exemplo, ele não vai ter, vamos pensar numa caixa de ferramentas, né? Se nós chamarmos um profissional, ele vai trazer, né, uma caixa de ferramentas. Ele não vai ter todas as ferramentas para atuar sobre um determinado problema ou determinada situação. Quando nós trabalhamos os consórcios de micro-organismos, nós conseguimos aliar micro-organismos que têm por excelência uma ferramenta, uma chave
mais específica para aquele serviço. E o outro micro-organismo pode conter outras ferramentas que ele consegue atuar de uma forma diferente. Então, por exemplo, eu posso ter na associação um micro-organismo que fixa nitrogênio, pensando nas gramíneas, né? Eu posso ter uma combinação, como é o caso, né, do BioStart, do BioAction Pro, eu combino ferramentas que têm promoção de crescimento, que conseguem fixar nitrogênio, e a promoção de crescimento, por exemplo, do azospirilo, ele é um grande produtor de auxinas. Ele promove um forte enraizamento na cultura do milho, aprofundando raízes e aproveitando uma maior área de solo explorada. Outro micro-organismo que pode estar associado, ao exemplo do Bacillus aryabhatae, ele é um grande produtor de biofilme, consegue construir uma superfície de recobrimento das raízes, fazendo com que essas raízes sofram menos estresse hídrico. E essa planta vai expressar na parte aérea um desempenho fotossintético muito maior, porque ela vai conseguir ficar mais horas com os estômatos abertos, porque o Bacillus está criando uma condição de estresse. E o Azospirillum aprofundou raízes que estão encontrando água nas camadas mais profundas. E, além disso, o Azospirillum, como uma bactéria endofítica, vai estar dentro dos espaços intercelulares fixando nitrogênio. Os trabalhos mostram que o Azospirillum brasilense, né, e não é a troco de nada que ele tem esse nome, pode contribuir para o milho safrinha com o equivalente a 30 a 45 quilos de N para a cultura do milho safrinha. Olha que importância, quanto isso custa hoje. E uma ferramenta biológica trazendo todos esses benefícios e também biofertilidade. Se eu tenho só uma ferramenta, eu tenho limitado as possibilidades. Eu vou ter 1 ou 2 benefícios. Se eu tenho 4 ferramentas, talvez eu tenha 5 ou 10 benefícios e a gente não sabe, naquele ambiente, qual vai ser a ferramenta mais importante, porque a gente está semeando a cultura hoje e nós não sabemos como que vai ser, que condições de estresse essa cultura vai enfrentar até ela encerrar o seu ciclo. Talvez a fixação seja o mais importante, talvez a mitigação dos fatores de estresse seja o mais importante. Então, essa é a ideia dos consórcios, levar uma caixa de ferramentas para o campo, né? A planta levar uma caixa de ferramentas para o campo com a maior possibilidade. E lá ela vai escolher, e é importante que se diga, a associação das plantas com os micro-organismos, quem determina essa associação, se ela vai ser mais intensa ou menos intensa, é a senhora planta. Então, se ela levar uma caixa de ferramentas, ela vai escolher a melhor chave, a chave a ser usada na hora certa. Esse é o nosso objetivo. O que nós temos que colocar é a caixa de ferramentas. E aí a planta vai utilizar conforme melhor lhe convier no momento correto. Ô César, existe risco de combinação errada de agentes aí? Você colocar agentes que possam disputar ou concorrer, enfim, entre eles e de repente ser um erro? Ou seja, é preciso ter uma assistência especializada aí? Sim, na verdade, exatamente isso, né? Nós aprendemos muito, Alex, com os insucessos. Nós mais aprendemos na biosfera com os insucessos do que com os sucessos, né? E isso é um fator importante. Os micro-organismos têm velocidades de crescimento distintas, então é importante adequar cargas bacterianas. É o exemplo que eu dei aqui. Bradyrhizóbio, quanto mais, melhor. As bactérias promotoras de crescimento, como eles são grandes produtores de metabólitos, a exemplo de auxinas, nós temos que ter cuidado. Tá? Então, uma bactéria que é muito promotora de crescimento pela produção de auxinas, nós temos que adequar a dosagem ou adequar a concentração. Porque se esse micro-organismo chegar lá e produzir muita auxina, nós podemos, inclusive, ter um efeito contrário. Em vez de promover crescimento, nós podemos restringir crescimento. E esse é um cuidado muito importante, principalmente com a família dos bacilos. As espécies do gênero bacilos, nós precisamos ter muito cuidado. São micro-organismos que têm características específicas e que nós precisamos entender muito bem. E eu diria o seguinte, 1 é bom, 2 é melhor, 3 pode ser ótimo e 1/4 pode ser péssimo. Né? Então esse é um cuidado. Associações de micro-organismos, nós temos que entender o crescimento, como que eles se comportam, quem que eu posso combinar com quem, isso é muito importante, perfeito. Por isso que microbiologia hoje tem que ser feita com conhecimento.
Muito bom. César, tem muita pergunta aqui. Eu não sei se a gente vai conseguir fazer todas aqui, mas vamos lá, vamos tentar responder ao máximo de pessoas que a gente conseguir aqui. A Daiane Santos quer saber se o resultado da utilização dos biológicos já pode ser visualizado na primeira safra. Perfeito. Com certeza. É muito visível. Na verdade, você consegue visualizar o efeito dos biológicos já desde o momento de emergência. Se nós implantarmos uma cultura com biológicos, lado a lado, nós conseguimos ver já no desenvolvimento inicial da planta. Por exemplo, trabalhos clássicos aí, vou dar o exemplo do azospirillum, né? Trabalhos que já tem no Brasil aí mais de uma década de uso, né? Fica evidente, a plântula de milho emite uma radicela que é mais do dobro no mesmo tempo em relação à planta não inoculada e, na sequência, forma uma parte aérea, inclusive com germinação e emergência, muitas vezes acontecendo primeiro, inclusive chegando também ao florescimento primeiro o campo que recebeu o tratamento biológico. Então, é possível identificar, em termos de lâmina foliar, pensando nas gramíneas, fechamento de rua, né, fechamento entre linhas, é muito claro isso, para pegar o exemplo do milho safrinha nesse momento. Tá? Trabalhos que nós conduzimos aí com azospirillum, lá ainda em 2010, 2008, 2010, muito claro. Perfilhamento em trigo, intensidade muito maior de perfilhamento, área foliar muito maior no trigo, o milho com fechamento, largura de folha, área foliar muito superior, onde recebeu apenas a bactéria de Azospirillum. Muito bom. O pessoal participando aqui, Firmino Piccoli participando, a Ellen Aleixo, o Endrigo Dalcin, Endrigo, nosso amigo aqui no Notícias Agrícolas, abraço, obrigado pela audiência aí, Endrigo, Paulo Moraes. E tem uma pergunta do Igor Rezende. Ele quer saber o seguinte, César, se tem previsão de lançamento de algum fungo como controle biológico nematicida aí pela biosfera. Na verdade, hoje o nosso foco não está nos fungos, né? Nós hoje estamos desenvolvendo um conjunto de tecnologias, a nossa indústria ela está habilitada para bactérias nesse momento, né? Então todo o nosso processo industrial é para a produção de bactérias, né? Então nesse momento nós estamos, né, desenvolvendo, inclusive vamos chegar nesse momento, mas hoje nós temos que primeiro completar as etapas de conclusão da planta. Nós estamos ampliando a nossa planta 1 e estamos nos preparando para iniciar a construção da planta 2. Então hoje nós temos que dar foco, e o foco da biosfera hoje são as bactérias, ressaltando-se que todas as ferramentas biológicas são importantes. Não existem, os fungos não são melhores que as bactérias, nem as bactérias são melhores que os fungos. Todas essas ferramentas são importantes, porque se nós acreditamos no biomanejo estratégico, nós temos que entender que a natureza é perfeita, porque se não fosse assim, nós não teríamos bactérias na natureza, só teríamos fungo ou vice-versa. Se na natureza nós temos uma gama grande de micro-organismos, de vários gêneros e espécies, né, inclusive de classes, é porque realmente todos cumprem um papel importante. Inclusive, um comentário aqui. Nós utilizamos a ideia do biomanejo estratégico porque, na nossa visão, o biológico não veio para competir com o químico. Eu nem gosto de utilizar a expressão biocontrole. Na natureza não se faz controle, não é visão SIDA, né? Isso é papel dos agentes químicos, né, que foram desenvolvidos para essa função. Quando a gente pensa em biomanejo estratégico, até mesmo pensando em pragas, né, que a gente chama de pragas, eu prefiro chamar de agentes da natureza, e também das doenças, isso é desequilíbrio, né? E a biosfera tem visão de bioequilíbrio. A agricultura é uma atividade em desequilíbrio, e nós temos que pensar em trazer o mais próximo possível do equilíbrio. A gente sabe que isso é difícil, é hipotético, mas a nossa visão vem ao encontro da ideia do bioequilíbrio. Então, por exemplo, nós temos que fortalecer as ações dentro da lavoura para que essa própria lavoura, com os agentes biológicos que nós utilizamos,
consiga conviver e suportar, inclusive, o que a gente chama de pragas e doenças. Não é isso? Tá? Essa é a visão. Diminuir o problema e não vivermos de hoje mata esse, amanhã aquele e assim por diante. Por quê? Porque os agentes biológicos, eles precisam, inclusive, desse agente praga para ele sobreviver. Por exemplo, os fungos colonizam o percevejo, colonizam uma cigarrinha que está aí, que é o nosso grande problema, pensando em milho, segundo a safra. É quase que um terror que nós estamos vivendo, é o problema da cigarrinha. Mas nós não vamos acabar com a cigarrinha com somente agentes químicos. Nós também não vamos resolver esse problema só com agentes biológicos, porque os agentes biológicos precisam que exista cigarrinha dentro da lavoura para que o fungo se perpetue nesse ambiente. Então é uma visão totalmente diferente, Alex. Por isso a nossa ideia é biomanejo. Nós não queremos matar ninguém, né? Nós entendemos que nós temos que adequar as populações desse agente que está causando uma perda, né, sobre a cultura, trazer essa população para um nível de controle, né, suportável, um nível de dano, e assim nós entregarmos ao final para o produtor um rendimento final. Muito bom. Álvaro Tomé Crema, bom dia, César. Qual o melhor método e momento de implantar o biomanejo estratégico na cultura da soja? É a pergunta dele. Interessante. Na verdade, podemos pensar da seguinte maneira. Nós não precisamos mais ficar presos à cultura. Nós ainda estamos presos nas balas de prata. Nós fazemos hoje ainda uma agricultura de produtos, Alex. Né? O produto para a cultura da soja, o produto para a cigarrinha, o produto para não sei o quê. A visão da biosfera é diferente. Por exemplo, se nós pensarmos na região sul do Brasil, em que nós temos culturas de cobertura entre a cultura da soja, seja um trigo, seja uma aveia, seja um azevém, seja um milheto ou qualquer outra cultura, nós não precisamos ficar presos à cultura da soja para fazer biomanejo estratégico. Se nós entendermos o que a soja neste verão deixou de problemas, ou o que aconteceu com a nossa soja nesse verão, nós podemos começar a atuar com esses micro-organismos na cultura de inverno, condicionando o ambiente na cultura de inverno, que nos oferece uma proteção fantástica, porque o trigo, a aveia vão formar um túnel úmido, né, que vai permitir que esses micro-organismos se implantem nesse ambiente, nessa lavoura, e sobrevivam até que a cultura da soja os encontre. Né? Inclusive, é interessante a gente pensar que todo o trabalho de coinoculação, quando o Azospirillum passou de ser a bactéria das gramíneas para ser a bactéria da cultura da soja, isso lá em 2010, o que aconteceu? Os produtores que utilizaram o Azospirillum no trigo e semearam soja exatamente sobre essa resteva de trigo, chegaram na Embrapa em Londrina e falaram para a doutora Maria Ângela, a minha soja que está vindo sob esse trigo inoculado com Azospirillum, ela é diferente. Ela é uma outra planta de soja. Ela tem uma estrutura, uma robustez diferente. E aí que foi, então, todo o trabalho da questão de desenvolver o uso do Azospirillum para a cultura da soja. Ou seja, uma bactéria que tinha sido colocada para trazer um benefício para a cultura do trigo, ao final, a bactéria migrou do sistema radicular do trigo diretamente para o sistema radicular da soja. E fazendo resultado de promoção de crescimento, além que já tinha feito no trigo, também na cultura da soja. E essa é a visão do biomanejo. Então, nós não precisamos ficar presos somente numa cultura. Veja, a bactéria migrou naturalmente de um sistema radicular para o outro, porque os micro-organismos são associativos. Eles se associam com as plantas, porque as plantas são as senhoras da associação microbiológica. Elas é que liberam exudatos para estimular ou não a proliferação desse micro-organismo em sua rizosfera. Muito bom.
César, muitos elogios aqui para você, tem muita pergunta, infelizmente nosso tempo está acabando aqui, mas eu separei as duas últimas perguntas para a gente te fazer aqui. O Marco Antônio Pires, ele diz o seguinte: eu estou aqui no Cerrado do Mato Grosso, região do Vale do Araguaia. É possível realizar o biomanejo estratégico na entre-safra em plantas de cobertura? Muito bom. Exatamente isso, Marco, né? Marco Antônio. Marco Antônio Isso é Pires. possível, Marco. É possível, sim. Vocês aí fazem normalmente, né, implantação de milho safrinha agora, ou milho segunda safra, que a safrinha nem é mais, a gente se acostumou a chamar, mas hoje a segunda safra de milho é muito maior do que a primeira no Brasil, né? Então, realmente, ganha uma proporção muito importante. É fantástico, nós podemos fazer isso, tanto implantando micro-organismos no manejo, por exemplo, aplicação de sulco na cultura do milho, ou associando isso, por exemplo, à braquiária, se ela vier num sistema associado com milho. Inclusive, muito importante, lembrando, pessoal, a ideia do todo. Por exemplo, Marco, eu conheço bem o Vale do Araguaia, região baixa, região quente, não é isso? Então, solos, de um modo geral, muito mais frágeis, não são solos argilosos, são solos mais franco-arenosos, né? Ou pior, solos arenosos. Então, numa região como essa, cresce a importância de atuarmos com uma visão seguinte: nós jamais vamos ter fertilidade biológica alta, né, e atividade microbiológica alta, e, consequentemente, fertilidade microbiológica ou biológica, se nós não pensarmos em culturas de cobertura. Então, nós temos que pensar em cobrir esse solo muito bem, e o milho safrinha não cobre bem o solo na sua região, porque eu já andei muito aí, eu conheço. Então, é importante pensar em associar plantas de cobertura que vão permitir, por exemplo, a Rosiziensis, formar uma camada de cobertura que vai permitir que a gente tenha um solo permanente coberto em toda a área. Porque o que a gente observa nessas regiões é que o milho safrinha, tem muitos milhos safrinhas, né? Na região dele é muito comum. Tem o milho safrinha de canarana, que tem uma cana, né, dessa grossura do meu dedo, e se a gente for um pouco mais para cima, lá perto do Xingu, a gente lá vai ter um outro milho que parece com o milho dos Estados Unidos, com o milho de verão. Consequentemente, talvez lá eu vou estar adicionando 15 toneladas de matéria seca e em Canarana eu vou estar colocando só 8. Consequentemente, a atividade microbiológica, onde eu adiciono 15 toneladas de palha, é muito maior do que onde eu adiciono só 8 toneladas de palha. Então, isso é importante, gente. Nós temos que pensar no solo como uma superfície em que abaixo dela existe uma indústria. Essa é a indústria biológica. E quanto mais palha nós colocarmos aqui em cima da superfície, mais nós estamos alimentando essa indústria. Os micro-organismos e a mesofauna do solo vão transformar essa palhada em nutrientes para a próxima cultura. Então, na verdade, a ideia é do ciclo de entrega. Esse milho safrinha, essa palhada que nós fizermos, automaticamente ela vai estar entregando, em termos de nutrientes mineralizados pelos micro-organismos, para a próxima cultura. Muito bom. César, última pergunta. Pessoal, me desculpe, a gente ácidos orgânicos, né, que a gente vai estar entregando também, que são muito importantes. Né? Então, na verdade, nós podemos hoje, dentro da nossa lavoura, fazer uma verdadeira usina de fertilidade. Muito bom. Biológica, complementando, evidentemente, com todas as questões, né, e correções de acidez do solo e os nutricionais que o produtor já vem fazendo muito bem. Muito bom. Ô César, então agora uma última pergunta. Me desculpem as outras pessoas, as demais pessoas que mandaram perguntas. Não temos tempo hábil para responder a todo mundo, mas vou repassar essas perguntas para a equipe lá do César, enfim, para o pessoal da Biosfera. Se eles puderem, tiverem tempo também, eles respondem para vocês. Mas a Tamires quer saber o seguinte, Tamires Silva, em relação ao manejo de DFCs, doenças de final de ciclos, né? Qual o posicionamento da empresa sobre essa temática? Já existe um produto disponível no mercado, César?
Sim, na verdade existem vários produtos hoje disponíveis aí para o manejo, inclusive, né, o Brasil está aí com vários registros e tecnologias direcionadas para o manejo biológico também das doenças de final de ciclo, desculpe. O que é importante a gente entender, né? Que a gente vai ter que induzir resistência nas plantas para conviver com essas enfermidades, certo? Os micro-organismos, de um modo geral, não vieram para substituir os fungicidas químicos, certo? Então, isso é muito importante. Não nos prendermos em modismos, né? Vamos fazer uma agricultura técnica, correta e profissional. O biológico tem o seu papel e o químico tem o seu papel. Se nós entendermos bem isso e associarmos essas ferramentas, né, lembrando que os micro-organismos sempre, de um modo geral, têm uma ação mais preventiva. Então eu preciso atuar sempre antes, Alex. Eu preciso chegar primeiro. Eu não posso chegar no apaga-fogo, né? Apaga-fogo não é lugar para biológico, né? Porque os biológicos têm uma velocidade de reação mais lenta, eles têm que induzir respostas na planta, então sempre a ideia, o biológico, ele tem que fazer parte de uma estratégia de manejo. Não correr para comprar um produto biológico para aplicar quando eu já tenho o problema instalado. Hoje, a nível de Brasil, nós ainda não temos biológicos com essa ação de pronto. Então, entender isso. Nós podemos utilizar produtos para manejo de parte aérea, mas com essa visão. Então, induzimos resistência na planta, preparamos essa planta para esses micro-organismos competirem com os agentes causadores das doenças, sim, mas não depois que a doença se instalou dentro dos tecidos. Nós não temos micro-organismos com ação sistêmica. Então, vamos com cautela. Eu digo isso sempre porque nós temos que preservar as ferramentas biológicas, né, de todas as empresas. E para isso, nós precisamos pensar com responsabilidade, não é isso? Não podemos, por modismos ou por uma questão simplesmente comercial, fazermos posicionamentos que as nossas tecnologias ainda não podem entregar. É muito mais correto nós dizermos para o produtor, olha, até aqui eu vou com você. Daqui para frente, chame as empresas que têm produtos específicos para o manejo de enfermidades, né, nas culturas. Isso é muito importante. Assim, nós estaremos preservando o espaço de todos os players do mercado, cada um com as suas atribuições, fazendo o melhor para que, ao final, o produtor tenha realmente um fantástico rendimento em suas culturas e consiga seguir investindo e crescendo. Isso é o que vai fazer o agro brasileiro diferente no mundo. Mas é importante essa sua colocação, César, porque uma planta que ela é saudável desde o começo, ela tem uma resistência maior, ela tem uma composição ali mais saudável, né? Ela fica mais também, digamos, apta a controlar esses agentes externos, né? Essas doenças, enfim. Suportar, né? Exatamente. Exatamente isso, Alex. Alex, essa é a ideia da natureza, né? Então, a gente sempre tem que olhar a natureza, né? A natureza, ela é sábia, né? Ela nos ensina todo dia, né? Então, hoje, com os estudos mais modernos, nós estamos vendo que os micro-organismos existentes dentro de nós, seres humanos, se comunicam com o nosso sistema central cerebral. As plantas estão se comunicando, o ambiente de floresta, os estudos mais modernos estão mostrando que as plantas se comunicam através das redes dos micro-organismos, das micorrizas, das hifas, dos fungos. Há uma comunicação. E tudo isso também nós podemos levar para a visão da agricultura, né? E com essa ideia, né? Plantas sadias, plantas bem nutridas, as doenças e as pragas, elas atuam no momento de estresse. Plantas estressadas vão liberar açúcares que vão atrair pragas, vão se fragilizar os seus tecidos e vão permitir a entrada mais fácil de doenças em seus tecidos. Isso tudo combinado com as ações do ambiente, né?
Aí, para fungo, precisa molhamento, né? Precisa condições de temperatura, e aí é específico de cada região. E é isso que nós precisamos entender. Mas eu acho que a mensagem mais importante da biosfera é a seriedade e a preocupação que nós temos com os biológicos como um todo, sejam eles da nossa empresa ou de outra empresa. Se nós tivermos como segmento seriedade no trato da coisa biológica, nós estaremos fazendo um bem para todos, um bem para o produtor, um bem para as empresas e um bem para o país. Né? O que nós não podemos cair é na coisa fácil de querer substituir uma ferramenta biológica e encaixar ela no lugarzinho da química. Isso está acontecendo. Nós temos que ter esse cuidado. Simplesmente há empresas que não têm conhecimento, não têm tecnologia e só estão pensando em achar um fungicida biológico para colocar no lugar do fungicida químico. Isso não é a visão da biosfera. Nós entendemos que esse não é o caminho de sucesso dos biológicos. Muito bom. César Kerstin, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Gerou um grande debate aqui no nosso chat. Obrigado também ao pessoal que participou com a gente, mandando suas perguntas, fazendo seus questionamentos. Essa interatividade é muito importante, que ajuda a gente a fazer a pergunta certa, na hora certa, enfim, para que as dúvidas sejam realmente resolvidas ali, né, a partir das perguntas enviadas. César, muito obrigado pela participação. Lembrando que a Biosfera vai estar lá no Show Rural Copavel durante toda a feira, na semana que vem, mas que no dia 6, na terça-feira, tem uma transmissão ao vivo para a gente debater mais, para a gente falar mais sobre tudo isso que a gente tratou agora, só que com a possibilidade de expandir isso para todo o Brasil podendo participar a partir lá do Show Rural Copavel. Fica o convite, então, depois a gente deixa horário, tudo direitinho para vocês que quiserem interagir, continuar essa conversa com a gente, mais uma oportunidade para a gente debater sobre o tema. Por enquanto, obrigado aí pela participação, César. Eu que agradeço, em nome da Biosfera, de todos os profissionais da nossa empresa que trabalham todo dia para o sucesso do agro brasileiro. Né? Vamos estar lá na terça-feira, inclusive com uma equipe ampliada de profissionais da área de pesquisa, da área de indústria, para que a gente possa enriquecer esse debate. Né? Muito obrigado. Obrigado, grande abraço para você. Grande abraço a todos. Grande abraço pra... Tá aí César Kerstin, diretor comercial da Biosfera, aqui com a gente, dando uma aula sobre a utilização aí dos bioinsumos e principalmente trazendo propostas novas para esse universo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques, e você é o nosso convidado para acompanhar ao longo de toda a semana, da próxima semana, a nossa cobertura direto lá do Show Rural Copavel, inclusive com cobertura, com transmissão ao vivo direto lá do estande da Biosfera. Combinado? Grande abraço, até lá! Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.